Olá a todos, bom dia e bem-vindos ao Signos e Símbolos. Hoje vamos falar aqui dos signos sombra. No fundo, os signos sombra são aqueles que são os signos opostos ou complementares. Na roda do zodíaco ou no círculo zodiacal, conforme podem ver na imagem, estes signos opostos encontram-se a 180 graus um do outro. Portanto, quando um está virado para o Sol, faz lá atrás sombra no outro. E no caso de hoje vamos falar de dois signos que são opostos ou fazem sombra, portanto, Carneiro e Balança. Estes signos são de facto signos muito diferentes, mas que podem precisar muito um do outro, porque a questão dos opostos que se atraem é verdade, há aqui uma atração, porque efetivamente é como se considerássemos neste ângulo todo, Carneiro ser a metade, não é, de Balança, portanto a imagem toda, a fração toda seria a parte inteira. Então aquilo que faz falta à Balança está em Carneiro e aquilo que faz falta a Carneiro está em Balança. E é muito interessante ver que ambos podem ter aqui de facto uma relação que pode constituir uma relação de amor-ódio ou então uma relação de total equilíbrio. Têm muito mesmo a aprender um com o outro. Portanto, estes dois nativos são de elementos que se complementam. No caso de Carneiro temos o elemento fogo e no caso de Balança temos o elemento ar. No fundo, se olharmos sobre essa perspectiva da natureza, o ar expande o fogo, o ar estimula o fogo e o fogo, por sua vez, aquece o ar. A Balança é então um signo que se liga ao outro, portanto é um signo de partilha, os nativos de Balança voltam-se para o outro e precisam efetivamente do outro e do apoio do outro. É o signo dos relacionamentos, da reciprocidade, da isenção sem julgamento, da diplomacia e da tolerância. Já os nativos de Carneiro são então o oposto, então o signo que dá importância ao eu, portanto Carneiro prioriza a sua própria pessoa, prioriza o eu mesmo e então tem energia da impulsividade, da liderança, da disputa e da competição, que falta então aos nativos de Balança. Portanto, Carneiro vai ajudar Balança a perder o medo de agir e alguma indecisão que Balança teima em ter, e Balança vai ajudar muito o Carneiro a ter mais paciência. Depois, o Carneiro também ajuda Balança a concentrar-se mais nele mesmo, portanto, a treinar mais o voltar-se para si mesmo. E o contrário também acontece, a Balança vai apoiar e muito Carneiro a olhar mais o outro, a partilhar mais, a ter mais paciência, a respirar, a pensar antes de agir. Portanto, são dois signos que podem resultar mal, mas que têm tudo para dar certo e se complementarem. Para a semana vamos falar então de outros elementos e agora vamos então à hora do tarot. Ora, vamos saber que energias vão estar presentes nos 12 nativos e começamos por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem, esta será uma semana em que os nativos mais favorecidos vão ser os nativos de Carneiro, vão ser também os nativos de Aquário e temos aqui uma semana bem equilibrada para os nativos de Carneiro, que já estão a precisar. Ou uma semana mais dificultada então para os nativos de Capricórnio, para os nativos de Peixe e também para os nativos de Balança. Começamos por Aquário, e Aquário tem a carta de Tarot, a Rainha de a Rainha de Paus, assim é que é, e a Rainha de Paus traz para estes nativos a energia da autoconfiança.
Eu costumo dizer que a autoconfiança é aquela energia que a pessoa está tão confiante em si mesmo, tão certa daquilo que vai fazer, que até parece arrogante, mas é mesmo uma energia que é boa para iniciar, para estimular situações. No campo amoroso, estes nativos vão ter mais iniciativa, vão correr atrás das situações que desejam, vão mostrar-se aqui até mais ousados, têm um charme que vai estar cativante, têm a sensualidade sublinhada esta semana e isso vai favorecer os relacionamentos e para quem estiver sozinho vai de facto dar aqui um impulso para poderem conhecer alguém ou para estabelecer algum tipo de amizade mais colorida. Em termos de trabalho, é uma boa carta, precisamente pelo espírito de iniciativa que estes nativos vão ter. Eles vão querer colocar as mãos na massa, vão querer efetivamente trazer mais benefício à vida financeira, vão com a sua experiência e maturidade, com as situações que já aprenderam nesse campo profissional, vão conseguir fugir a erros antigos e serem bastante assertivos naquilo que querem e naquilo que vão estabelecer como meta no que respeita ao trabalho. Em termos de saúde, é uma carta que aconselha estes nativos a relaxarem, a fazerem automassagens, a procurar alguém que possa fazer, a estarem aqui em algum processo de relaxamento ou descanso será o ideal para terem uma semana então mais favorecida ainda. Para eles, para os nativos de Aquário, carta de tarô, Rainha de Paus com a energia da autoconfiança. E vamos para Peixes. Peixes esta semana tem a carta de tarô, o valete eu hoje estou a trocar os valetes todos, o valete de espadas e o valete de espadas tem a energia do conflito. Será uma semana em que vão ter muita coisa na cabeça, vão estar a vir um problema em qualquer situação. Devem parar para respirar esta semana, devem ser um pouco mais prudentes com esta energia, porque realmente salta a tampa a um nativo e nativa de peixes com alguma facilidade. Então sejam prudentes, sejam cautelosos, respirem e pensem antes de agir. No campo amoroso, há alguma situação de conflito, ou estão irritados com algum tipo de situação, ou não conseguem estabelecer um diálogo sem que de alguma forma se exaltem, então é necessário esse processo de serem o mais assertivos possível, de ouvirem o outro primeiro e só depois então reagirem perante o acontecimento. Vejam que há muitas situações que vêm trazer conflito precisamente para isso, para melhorar e para trazer aqui uma nova forma de se estar. Em termos de trabalho, podem acontecer novidades no mundo laboral, portanto, algum tipo de trabalho novo, ou um projeto novo, ou uma tarefa nova que pode surgir ou pode ser proposta a estes nativos. De qualquer das maneiras, eles vão teimar em ver um lado mais negativo das situações. Se forem chamados à atenção, vão ficar um pouco aborrecidos com isso, devem observar sempre, e mais uma vez digo, observar no sentido mais positivo e menos negativo, observar as situações como uma oportunidade para maior aprendizagem e menos como um obstáculo. Em termos de saúde, stress e ansiedade vão estar muito presentes. Estes nativos podem sofrer esta semana de insónias, também aqui de algum cansaço e desgaste. Então, tudo o que seja ou sirva para relaxarem, para descontrair, é aquilo que devem optar por fazer. Então, para os nativos de peixes, carta de tarô, valete de espadas com energia do conflito. Agora, carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, a temperança, e a temperança traz a energia do equilíbrio. E bem que precisam estes nativos, penso que têm tido aqui algumas semanas um pouco mais alteradas, esta carta vai trazer mais harmonia, ou um lado mais pacifista da vida. Estes nativos estão um pouco a saber já respirar perante as situações, portanto já têm aqui algum treino de respiração para levar esta semana avante. Então, no que diz respeito ao amor, para quem está sozinho há aqui uma abertura de caminhos. Podem ser até estes contactos, que agora são os que mais acontecem à distância, que podem estabelecer aqui alguma situação nova,
ou pode ser que de facto estejam a fazer mais amizades e possa aparecer alguém interessante. No que diz respeito às relações existentes, há aqui um lado um pouco passivo ou um lado mais tranquilo, que às vezes também é necessário nas relações. Portanto, há um lado harmonioso e equilibrado no que respeita aos afetos e isso deixa estes nativos um pouco mais seguros e tranquilos. Em termos de trabalho, acordos e negociações podem fazer-se esta semana de uma forma muito honesta, de uma forma muito positiva para estes nativos. Há aqui essa abertura de caminhos também para que as situações laborais evoluam e que possa surgir aqui a possibilidade de equilibrarem muito bem as suas finanças e equilibrarem muito bem ganhos e gastos. Portanto, há aqui também esse equilíbrio financeiro e maior tranquilidade e harmonia nas relações laborais também. Em termos de saúde, os rins e a bexiga serão um ponto sensível, então toca a beber muita água esta semana. Então, nativos de Carneiro, carta de tarot, a temperança com a energia do equilíbrio. Touro. Touro tem a carta de tarot, o julgamento, e o julgamento traz a energia da renovação. Esta será uma semana de colheita daquilo que estes nativos estiveram a plantar até então. Estes nativos podem aqui ter uma semana um pouco mais difícil, uma semana a pedir-lhes que renovem situações, que melhorem situações ou inclusivamente até que transformem situações. Mas geralmente quando falamos de renovação é um pouco de aproveitarmos o que temos em mãos e dar-lhes aqui um novo colorido, ou uma nova pincelada, ou uma lufada de ar fresco. Isso diz respeito aos relacionamentos e muito bem, os relacionamentos podem estar a passar um período um pouco mais difícil e então necessitam de dar aqui essa renovação, de trazer aqui um aspecto mais positivo à relação, seja um objetivo novo para ambos viverem, seja uma situação diferente em que se empenham, seja o estarem mais vezes em jantares românticos, qualquer coisa que renove e que reequilibre a situação afetiva. Tenham coragem para fazer isso e não se manterem cómodos na situação confortável em que possam estar. Em termos de trabalho, há aqui o favorecimento para negócios de família, tudo o que sejam negócios de família esta semana vão ter aqui momentos de grandes oportunidades. É também uma carta que exige mais sacrifício para o trabalho, no sentido de que estes nativos têm que analisar muito bem o que é que têm em mãos e o que é que podem fazer com isso da melhor maneira e com a melhor estratégia e para que tudo corra da forma mais eficaz. Em termos de saúde, aqui o fígado e a vesícula são um ponto sensível, os quadris também, portanto a zona dos quadris é uma área sensível para estes nativos, portanto equilibrarem aqui uma alimentação saudável, fazerem algum exercício físico, sobretudo que movimente esta área das pernas e das coxas, será fundamental para terem uma semana mais saudável. Então, para os nativos de Touro, carta de tarot, o julgamento com a energia da renovação. E agora vamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros traz a energia do empreendedorismo. Estes nativos vão estar muito preocupados com alguma ascensão material ou com a segurança financeira e também com a segurança afetiva. Então, na parte amorosa, vão estar mais dedicados, vão perceber que de facto precisam de fazer mais pelas relações, precisam de estar mais presentes, precisam de estar mais cativantes, precisam de estar mais ativos e mais dinâmicos no que respeita às relações, pois vão ter vontade de se sentirem mais seguros e também de proporcionar mais segurança ao outro. Em termos de trabalho, grande espírito de trabalho, esta semana estes nativos vão conseguir fazer tudo e até várias coisas ao mesmo tempo. Este empreendedorismo dá-lhes aqui a capacidade de serem muito práticos, de serem muito ativos, de terem de facto grande espírito de empenho e sacrifício, então vão conseguir com certeza atingir objetivos e trazer resultados mais palpáveis à sua vida financeira. Em termos de saúde, é a energia que manda comer bem e fazer exercício físico, portanto aliar as duas situações, portanto não ser sedentário será extremamente importante
e também dedicar algumas horas a repousar, porque tanto trabalho que possam vir a ter, portanto, tanta energia que vão dedicar aqui à ação, pode deixá-los um pouco mais esgotados e então também não se devem esquecer de descansar e de repousar. Nativos de Gêmeos, carta de Tarot, o Cavaleiro de Ouros com a energia do empreendedorismo. E vamos passar para Carneiro. Ai, desculpa, eu hoje estou a trocar os nomes todos, meu Deus. Então, Caranguejo, era porque começava por quê? Caranguejo tem a carta de Tarot, o Imperador, e o Imperador traz a energia da concretização. Esta será a semana certa para eles serem donos e senhores do seu destino. Vão estar aqui com um espírito de liderança forte, vão estar rígidos até em algum tipo de conceitos ou rígidos na maneira como atingem os objetivos. No campo amoroso, isso também vai fazer sentido, porque há aqui alguma rigidez, algum lado mais disciplinador nestes nativos, que se não for mais flexível, pode trazer algum tipo de perturbação aos relacionamentos. Portanto, estejam aqui a repensar se estão a respeitar o ritmo do outro, se não estão a ser demasiado intolerantes ou se não estão a ver sempre as coisas à vossa maneira e poderem ser mais flexíveis. De qualquer das maneiras, vão estar mais dedicados também às relações, vão estar mais empenhados em que os relacionamentos saiam favorecidos ou que corram da melhor forma. Em termos de trabalho, esse espírito de liderança vai ser fundamental para eles darem nas vistas no campo do trabalho, darem nas vistas e conseguirem de facto fazer com que os outros os ajudem também a atingir os objetivos. Então este lado da concretização vai-lhes dar também mais coordenação, mais planeamento, mais disciplina, mais rigor e trazer benefícios maiores e também mais palpáveis. Estes nativos vão sentir que de facto no campo financeiro estão a ter domínio sobre a situação. Em termos de saúde, as articulações e o estômago são o ponto sensível, então também eles devem fazer exercício físico e uma boa alimentação. Acho que isto é uma fórmula geral para a saúde correr bem. Boa alimentação e exercício físico será muito positivo para os nativos de Caranguejo esta semana, que tem a carta de Tarot, o Imperador, com a energia da concretização. Agora, Leão. Leão tem a carta de Tarot, e agora não me vou enganar, Valete de Paus, e o Valete de Paus traz para estes nativos a energia da aventura. Eu costumo até dizer que é do espírito brincalhão. Estes nativos vão ousar fazer coisas diferentes, vão de facto ter novos horizontes ou vão tentar espreitar novas oportunidades, pensar em novas situações para a vida deles. Em termos amorosos, para quem estiver acompanhado, é um sair da rotina, é de facto dinamizarem a relação para algo novo, seja fazer uma viagem, seja um fim de semana diferente, seja algum tipo de novidade ou de aventura. Há aqui sempre essa questão da aventura ou da viagem muito presente nas relações, que traz favorecimento a quem já está acompanhado. Para quem estiver sozinho, há então essa possibilidade de serem mais ousados, de estarem a fazer mais convites ou de estarem a criar momentos mais oportunos para estabelecerem relações. Em termos de trabalho, novidades podem acontecer, mas sobretudo é a energia deles que vai pensar algo novo, que vai fazê-los ter mais criatividade, mais poder de impulso para uma situação que vem ou pode muito bem trazer aqui melhorias financeiras ou fazê-los projetar-se para um patamar mais alto. Então, em termos de saúde, avisa esta carta que estes nativos devem procurar mais o equilíbrio mental, físico e espiritual. Todo esse campo energético deve ser bem alimentado. Eu diria que aqui tudo o que tenha a ver com terapias holísticas pode colaborar, seja Reiki, seja alinhar os chakras, tudo isso pode ser uma boa alternativa para os nativos de Leão esta semana, que têm a carta de Tarot Valete de Paus com a energia da aventura.
Virgem. Virgem tem a carta de tarot, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez. Portanto, se dúvidas existiam para estes nativos, esta será uma semana em que eles vão ter muito mais consciência das situações. Esta lucidez vai trazer para eles esclarecimentos. Estes nativos vão estar um pouco mais racionais do que o normal e então vão ficar mais esclarecidos sobre aquilo que querem para as suas vidas e também sobre aquilo que não querem. Então, no campo amoroso, se estiverem numa relação, as conversas francas, honestas vão surgir, aquelas conversas que estabelecem então, pode ser um término, como pode ser um avanço, mas que estabelecem então aqui um lado mais claro, um lado mais direcionado para as relações. Estes nativos vão dizer exatamente aquilo que sentem, vão dizer exatamente aquilo que querem, porque efetivamente querem definir algo melhor e mais válido para eles. Em termos de trabalho, há um grande poder para o trabalho esta semana, ainda que seja uma semana bem exigente. Este de todos os ases, o As de Espadas, é o mais exigente, então estes nativos vão ter que ter grande espírito de sacrifício, grande energia física e grande energia mental, e vão conseguir isso, mas será também esta capacidade de lucidez, de esclarecimento, de conseguirem argumentar muito bem as situações, de conseguirem expressar-se muito bem sobre os acontecimentos, que os vai ajudar. A luta, o sacrifício vai levá-los mais longe, vai levá-los a triunfar. Então não tenham medo de resgatar esse vosso espírito guerreiro, trazê-lo cá para fora e esclarecer todas as situações. Em termos de saúde, vão estar favorecidas as cirurgias e os tratamentos terapêuticos. Então, para Virgem, carta de tarot, As de Espadas, com a energia da lucidez. E agora passamos para a Balança. Balança tem a carta de tarot, o Enforcado, e o Enforcado traz a energia da desmotivação. Estes nativos vão estar um pouco mais esgotados, mais cansados, ou atingiram aqui algum tipo de situação que parece que lhes está a causar bloqueios. E estes nativos devem procurar ver para além das aparências e fazer um esforço acrescido para reagirem perante as situações e não se deixarem ficar em estado de choque ou estagnados, sem conseguirem agir perante os acontecimentos. Em termos amorosos, bloqueios, estagnações, podem não conseguir dialogar com clareza, podem ter dificuldade em manifestar aquilo que sentem, ou podem estar agarrados a acontecimentos e dores do passado e isso não os deixa transitar para outro patamar. Vejam então, pensem um pouco, reflexionem sobre, tenham aqui reflexão, é melhor assim, sobre aquilo que se está a passar no mundo amoroso, vejam o que é que de facto é melhor para vós e tenham a coragem para fazer as coisas acontecerem, seja para bem, seja para mal, ou seja para romper, seja para continuar. Estes nativos não devem deixar-se ficar na zona do conforto e então reagirem perante as situações. Em termos de trabalho, esta desmotivação vai se sentir, é claro, vão ter menos vontade de fazer as coisas acontecerem, vão teimar em dizer mais vezes eu não consigo, eu não quero, eu não posso. Então é importante que vençam isso, que vençam essa inércia, que puxem, que se automotivem. Isso será fundamental para que esta semana não vos traga nenhum tipo de prejuízo porque se estão a sentir assim. Então, a ideia é reformular isto tudo, avançarem, terem coragem, terem ânimo, terem mais otimismo perante as situações. Em termos de saúde, há aqui também uma baixa da energia, logo sentem-se mais cansados, podem, para quem for suscetível a isso, ter algum tipo de anemia. Estes nativos devem cuidar mais deles mesmos, devem estar atentos quer ao seu lado interno, quer ao seu físico, portanto devem estar com pessoas positivas, devem procurar um estado de vida mais equilibrado e mais otimista.
está tudo falado. Então, para os nativos de Balança, carta de tarô enforcado com a energia da desmotivação. E agora vamos passar para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Valete de Ouros, e o Valete de Ouros traz aqui para estes nativos a energia da novidade. Portanto, esta será uma semana em que podem receber aqui novidades ou podem procurar novidades para as suas vidas. Em termos amorosos, vão estar aqui a querer socializar mais, a procurar os outros para se relacionarem, a querer estar aqui a obter mais ânimo nas relações, seja também criando aqui momentos diferentes, para quem está acompanhado, momentos diferentes, criando aqui mais empenho, mais dedicação também às relações, estar a favorecer com boa disposição as relações também vai ser fundamental e estes nativos vão ter essa preocupação. Em termos de trabalho, vão procurar algo mais criativo ou de facto o universo pode-lhes trazer aqui novos projetos ou situações que podem abrir aqui o leque de oportunidades para estes nativos, então fiquem atentos, fiquem de olhos bem abertos para todas as oportunidades e não percam nenhuma que possa fazer muito sentido para vós. Em termos de saúde, serem sedentários também pode prejudicar-vos, então toca a fazer algum exercício físico, nem que seja uma caminhada, complementarem isso também com uma alimentação saudável e isso já será o quanto basta para terem uma semana bem positiva. Então, para Escorpião, carta de tarô, o Valete de Ouros, com energia da novidade. Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna traz mudanças. Com esta carta costumamos dizer que quem está num período tranquilo pode vivenciar aqui uma situação de maior intranquilidade, para quem está em algum tipo de intranquilidade pode agora mudar para uma situação mais confortável e mais harmoniosa. Em termos amorosos, alguma inconstância nas relações, portanto o estado de humor destes nativos também pode oscilar, uns dias estão mais calmos, outros dias estão mais tensos e isso pode desencadear aqui algum mal-estar nas relações, devem ser ou tentar ser serenos ou levem as situações e os acontecimentos com mais calma, com mais serenidade. Isso será de facto uma grande ajuda para não perturbar as relações. Para quem está sozinho, então há a oportunidade de mudança e de conhecerem alguém bem interessante. Em termos de trabalho, também aqui altos e baixos podem acontecer, há aqui uma frequência um pouco inconstante também no mundo do trabalho. Devem evitar correr riscos desnecessários, podem investir um pouco em algum tipo de situação, porque também é uma carta que dá aqui alguma sorte a estes nativos, então fazer algum tipo de investimento, mas que seja um investimento comedido, pode ser positivo. De qualquer das maneiras, serenar também, pensar sempre antes de agir, serem prudentes, serem cautelosos, serem estratégicos, será importante esta semana para que possam harmonizar mais estas mudanças. Em termos de saúde, o aparelho circulatório é o ponto sensível, portanto a tensão arterial pode também sofrer essas oscilações. Estes nativos devem fazer tudo, mas tudo, aquilo que os deixe mais relaxados, que os deixe mais tranquilos, que lhes permita estar numa situação de mais harmonia interior. Então, para eles, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, Roda da Fortuna, com a energia das mudanças. E terminamos com Capricórnio, com a carta de tarô, a Morte, e a Morte vai trazer transformação para a vida destes nativos. Então, é sempre uma carta bastante forte no sentido de que essa transformação é muito mais dentro deles do que fora deles. Estes nativos vão sentir essa necessidade de cortar ou romper com situações que já lhes estão a ser prejudiciais ou que já não fazem sentido algum para a vida deles e vão avançar sobre novos caminhos. Em termos amorosos, rupturas podem acontecer, estes nativos percebem que algum tipo de situação não está a ser saudável ou efetivamente estão num relacionamento que é tóxico e que já os está a prejudicar até ao nível da saúde física e mental
e percebem que é o momento de se transformarem e saírem dessa. Ou então, para quem estiver sozinho, há aqui um processo interior em que estes nativos avaliam melhor as suas necessidades e percebem como é que devem optar para se sentirem melhor, para se sentirem mais felizes. Se é sozinhos mesmo ou será que é acompanhados? Em termos de trabalho, aqui transformações vão acontecer ou estes nativos vão vivenciar as situações de trabalho também como uma reformulação, podem eventualmente até optar por um novo negócio, optar por um novo trabalho ou naquele que já existe vão fazer transformações, vão perceber que há situações que estão a impedir o crescimento e vão conseguir transformar estrategicamente a vida financeira esta semana. É uma carta que imprime aqui bastante coragem a estes nativos, então devem-se munir dessa força interior, dessa coragem para fazer as transformações necessárias às vossas vidas. Em termos de saúde, esta carta avisa que devem cortar o mais rápido possível com hábitos de vida que não são saudáveis, com situações que são nocíveis, seja uma boa oportunidade, por exemplo, para deixar de fumar ou algo que faça sentido para si, algo que percebam que vos está a ser nocivo e que está a ter repercussões graves na saúde, deve ser então eliminado das vossas vidas e procurarem um estilo de vida mais saudável. Então tenham coragem para fazer todas as transformações necessárias esta semana. Nativos de Capricórnio, com carta tarot a morte, com energia da transformação. E por hoje ficamos aqui, para a semana voltamos, claro está, e até lá um abraço de boa energia.